Fala pessoal do Clube 14 Bis, tudo tranquilo? Como vocês estão aí? Espero que tenham tido uma boa semana aí. E mais uma vez estamos aqui para fazer o vídeo da nossa catequese, continuando no nosso tema dos sacramentos. Então a gente já está aqui algumas aulas nesse tema, falando sobre os sacramentos, porque, como eu já expliquei, eles são elementos muito importantes da nossa fé, da nossa vida na igreja, basicamente. Eles são formas, né, em que nós conseguimos, que permitem com que nós participemos de forma ativa dos mistérios de Cristo e da igreja, que é o seu corpo. Nas palavras de São Paulo fala que a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, todos nós, cristãos, batizados, isso a gente viu lá no sacramento do batismo, nós cristãos batizados, nós somos parte de um corpo, né? É de um corpo místico, não é um corpo físico, mas um corpo espiritual, que é a igreja. Então a igreja tem a cabeça dela, que é Jesus, é Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a cabeça desse corpo, e a igreja, né, e a igreja e os seus membros constituem esse corpo. E isso é o corpo místico de Cristo, que nem São Paulo fala. Então nós estamos todos unidos, de certa forma. Então, tem além da união, né, do sangue, por exemplo, que tem uma família. Então pai, mãe, filhos, irmãos, eles têm uma união biológica ali. Eles estão, digamos, o mesmo sangue ali. Na igreja a gente tem algo mais forte ainda, que é o quê? Que é essa união espiritual, o corpo de Cristo. Então é como se todo mundo na igreja fosse irmão. Todo mundo é irmão e é irmão de Jesus, filho de Deus. Então essa é a grande realidade que alimenta a nossa vida, que nos faz estarmos na igreja né, e tudo mais é o quê? Então essa realidade de que Deus é o nosso Pai, né? Cristo é o nosso irmão, mas, né, Cristo também é Deus e Ele é o centro da nossa vida. Então a vida de um cristão é sempre caminhar para se identificar, para ficar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Da mesma forma que às vezes nós temos algumas pessoas que a gente admira, algum amigo, sei lá, um cantor, um astro aí, um ator, alguém que é um cientista, alguém que a gente gosta muito, que a gente procura entender aquela pessoa, ver como é que ela pensa também com Jesus. Jesus, ele é o grande ponto da nossa vida, é a pessoa que a gente quer imitar, né? Que a gente quer ficar parecido. E aí, legal, e esses sacramentos, então, eles nos ajudam a participar cada vez mais de uma forma melhor, de uma forma mais perfeita dessa unidade que é a igreja. Então, a pessoa que frequenta os sacramentos, é uma pessoa que vai à missa com frequência, que comunga, que confessa, é uma pessoa que já foi batizada, que já foi crismada, então, né, ela participou dos sacramentos e daqueles sacramentos que são periódicos, né? Então essa pessoa ela está de uma forma, digamos assim, ativa no corpo de Cristo e ela é um membro ativo. Isso é algo bom, isso aumenta a nossa união com Deus, com Jesus e com os demais, com os nossos irmãos. Então nós vimos sempre a nossa recapitulação aqui para vocês não esquecerem. A gente viu o batismo, a porta de entrada, a gente viu a crisma ou confirmação. Nós vimos também a comunhão, e a comunhão, até gastamos um pouco mais de tempo, teve alguns vídeos teve vídeo, né, sobre a comunhão, porque é um sacramento bem importante, digamos, todos os sacramentos são importantes, mas a comunhão ela ocupa um lugarzinho um pouco mais, um lugar de destaque, e ela está na missa. E aí a gente falou da missa, das partes da missa, por quê? Porque é legal a gente conhecer a missa e entender como é que a comunhão está, né, como que a Eucaristia se insere ali. E aí, legal. E na nossa sequência, então, desses sacramentos, vocês viram nos vídeos que eu mandei, no material que eu passei ao longo das outras semanas, veio a confissão. Então, vou pegar minha colinha aqui, podemos chamar de confissão
ou penitência, ou reconciliação. Esses três nomes são a mesma coisa, é o mesmo sacramento, o sacramento da confissão. O que é esse sacramento, então? Podemos nos perguntar. Eu vou, digamos de uma maneira bem simples, é o sacramento no qual Deus, através do sacerdote, através do padre, ele perdoa os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros que nós cometemos em relação aos outros e em relação a Deus. Falando de uma forma bem resumida. E por que existe isso? Será que a igreja que inventou isso? Né? Será que lá no século XV teve algum papa X que falou que agora vocês têm que contar os seus pecados para um padre? Não é assim. Na igreja as coisas não funcionam assim, não são coisas arbitrárias, não são coisas que alguém chega lá e fala, tem que se fazer assim. Né? Mas é o próprio Jesus, lá 2000 anos atrás, lá no Evangelho, foi o próprio Jesus Cristo que instituiu esse sacramento. Se vocês estão lembrados, tem uma passagem, né, em que Jesus fala, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. E para quem que Jesus falou isso? Para os apóstolos. Então ele instruiu os apóstolos. E os apóstolos são quem? São os sucessores de Cristo. E olhando para a igreja, quem que são os apóstolos? São os bispos e os padres. São os membros da hierarquia da igreja. Né? São os sacerdotes, né, que receberam o sacramento da ordem. Então, a partir de Cristo, ele deu o poder para os apóstolos de perdoarem os pecados. Isso é administrado pela igreja, e a igreja transmite isso até hoje através dos bispos, através dos padres. Então, essas são as pessoas que têm autoridade, porque Cristo falou para elas que elas deveriam, pela autoridade que Cristo conferiu a elas, perdoar os pecados dos membros da igreja, né, dos membros do corpo místico da igreja. Então, ou seja, todos nós cristãos batizados. Então, todo cristão batizado, ele pode e deve, com alguma frequência, se confessar. Legal. Então, um ponto central aqui da confissão é o seguinte, foi Cristo que deu essa ordem, é um mandato. Cristo falou para os apóstolos. Então, e hoje em dia, através dos bispos, ou mais próximos da gente, os padres, eles são o canal, são representantes da igreja e que podem administrar o sacramento da penitência, ou reconciliação, ou confissão, é o mesmo nome. E esse sacramento, ele é bem legal, por quê? Porque ele é muito útil, ele ajuda muito na nossa vida, vocês vão entender por quê, né? Então, primeiro passo, né, que eu falei lá no início, o sacramento da confissão é o que? É para perdoar os pecados de uma pessoa. E aí talvez vocês se perguntem ou fiquem um pouco na dúvida, mas o que é o pecado? Né? Como é que eu sei se algo é pecado? Né? De novo, será que é algo que a igreja criou? Né? Criou um texto, né, uma lei falando que isso aqui é pecado? Não é assim. O pecado ele vem basicamente o quê? De uma ofensa a Deus. Então o pecado é quando a gente faz um mal a Deus ou a alguma outra pessoa, e quando nós praticamos o mal. Por quê? Porque nós não fomos feitos para isso. Deus não criou o homem e a mulher para serem pessoas ruins, para fazerem coisas erradas, mas para viver em paz e serem felizes e estarem em união com Ele, com Deus. Não é isso. Então, uma imagem aqui que talvez ajude vocês a entender um pouquinho essa ideia, seria, por exemplo, um tiro ao alvo, né? O cara está com uma flecha, ele mira lá, tem aquele alvo circular. A pessoa, né, no tiro ao alvo, obviamente, ela vai mirar o quê? No centro, lá naquela bolinha que é onde vale mais pontos. Ela quer ganhar aqueles pontos. Só que muitas das vezes, se vocês forem treinar tiro ao alvo, ou arco e flecha, ou qualquer coisa que tem que mirar, né? Então, quando você vai treinar, você vai errar muito, e é pouco, né? Você vai acertar bem pouco, bem na mosca ali. E isso é o que acontece muitas das vezes na nossa vida. A gente mira no alvo, a gente mira lá na bolinha, né? A gente quer ganhar a pontuação máxima, só que a gente costuma
errado, acerta um pouquinho mais para baixo, para o lado, então acaba acertando naqueles outros aros ali. Então o pecado é isso, é quando a gente mira em algo bom e a gente acerta em algo que é ruim ou que é menos bom, por exemplo. Então um exemplo da nossa vida, né? Dormir é bom, todo mundo gosta de dormir, descansa, né? Faz a gente recuperar as forças para o dia seguinte. Só que de manhã, para acordar às vezes é difícil, né? Custa. Então o cara tem que fazer um esforço, respirar fundo e levantar da cama na hora que o despertador toca. Só que o mundo não é ideal, então acontece que às vezes a gente vai lá e aperta o botão do celular e desliga o despertador e volta a dormir, né? Então isso aí, o dormir é bom, mas só que eu tenho que acordar numa hora programada para quê? Para eu poder me arrumar, me preparar bem, por exemplo, para ir para o colégio, para ir para a aula, ou para fazer o dever de casa, ou para ajudar meus pais em algum serviço em casa, né? Então, e se eu deixo de acordar naquele horário, né, e acordo atrasado, eu vou embolar todo o meu dia, eu vou estar prejudicando a atividade que eu planejei fazer naquela manhã, por exemplo. E isso é algo ruim. Então a gente está faltando com um compromisso, a gente está faltando com a ordem na nossa vida, nas nossas coisas. Então, embora dormir seja bom, dormir na hora que não é para dormir é ruim. Também da mesma forma, se eu estou na aula, assistindo a aula e durmo no meio da aula, isso é ruim, eu estou deixando de aprender, eu estou dando mau exemplo, etc. Então a gente pode ver várias coisas ruins. Então, embora dormir seja algo bom, em algumas circunstâncias dormir a mais, ou simplesmente dormir naquele lugar, se torna algo ruim. Então isso é o pecado. Quando a gente quer fazer algo bom, a gente está buscando a nossa felicidade, essa bolinha do alvo que a gente mira é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, então todo mundo mira na felicidade. Só que às vezes a gente acerta errado, a gente não acerta bem naquilo que vai fazer a gente feliz. Talvez a gente acerte em algo que parece que na hora vai ser bom. Por exemplo, atrasar o despertador lá. Parece que vai ser bom. Pô, vou dormir aqui mais meia hora aqui, vai ser legal, vou descansar. Só que depois a gente vê que foi algo ruim, né? Por quê? Porque aí a gente chega atrasado no lugar, a gente perde a atividade, a gente leva bronca. Então isso são coisas que acabam tendo consequências ruins, né? Então a gente trocou a ordem ali. Então a gente pensou que ia fazer algo bom, mas ele acabou sendo algo ruim. Então essa é mais ou menos a ideia do pecado. É quando a gente tenta ser feliz, só que a gente não consegue acertar nesse alvo, né? Esse alvo é o bem maior. Então e ganhar, né, conseguir acertar o alvo requer da gente virtude, né? Que o Padre Cesário está explicando para vocês que são as virtudes. Então, enquanto a gente não tem muita virtude, a gente vai errar bastante o alvo. E aí, se a gente erra o alvo, né, então a gente cometeu um pecado. Então, existem vários pecados. Então, se a gente cometer um pecado, a gente precisa o quê? Esse pecado, ele ofendeu a Deus. Porque a gente fez mau uso da nossa liberdade. Então, a gente recebe um monte de dom de Deus. A nossa inteligência, os nossos talentos, a nossa família, os nossos amigos, são dons que a gente recebe de Deus. E quando a gente faz mau uso dos nossos dons, daquilo que a gente recebeu de Deus, a gente está ofendendo a Deus. Então a gente precisa pedir perdão para Ele, por isso. Por exemplo, se eu xingo uma outra pessoa, se eu perco a paciência com alguém, eu também estou ofendendo essa outra pessoa. Mas também eu estou ofendendo a Deus, porque essa pessoa, ela é o quê? Como eu falei, ela é filho de Deus. Então ela foi criada por Deus. Então eu estou falando mal, né? Fazendo um mal para alguém que é filho de Deus, né? Então isso também é algo ruim. Então nós temos que pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelas nossas faltas. Por isso que tem a confissão. Porque a confissão então é como uma segunda chance. Só que uma segunda chance que Deus nos dá sempre. Então é sempre quando eu erro, sempre quando eu faço algo errado, eu me examino, eu olho, eu faço o exame de consciência, que é o exame de consciência é o quê? Podem ser várias perguntinhas que me ajudam a enxergar coisas que eu posso ter feito errado ou não. Então toda vez que eu vejo, né, a minha vida, eu faço um exame, né, quando eu examino a minha vida, com esse exame de consciência, e aí eu vou até o sacerdote, até o padre,
e peço para confessar. E lá eu falo esses meus pecados. Então, eu menti, eu bati no meu amigo sendo que eu não deveria ter feito isso, eu desobedeci meu pai e minha mãe, eu fiquei, sei lá, perdi o horário para acordar. Então tem vários outros pecados, né? A igreja, ela recomenda essa confissão no mínimo uma vez por ano, mas eu diria que isso é muito pouco. Por quê? Porque todo dia a gente faz muita coisa errada. Então, uma confissão talvez mensal ou talvez, quem sabe, semanal é muito boa. Ajuda a nossa vida, ajuda a gente a crescer em virtude também, né? E também é preciso fazer uma distinção aqui, né, entre o pecado grave e o pecado leve. Talvez vocês já tenham ouvido falar um pouco desses dois termos, né, dessas duas categorias de pecado. Então, o pecado grave é aquele que é uma ofensa maior, é aquele que corta a nossa relação com Deus. Então, qual que é um exemplo de um pecado grave? Por exemplo, falar mal de Deus, falar mal de Jesus, né? Então, essa aqui é blasfemar. Então, isso é um pecado mortal. Roubar, por exemplo. Então, eu vou lá no mercado, vou roubar aqui pode ser coisa pequena ou grande, mas ir em algum lugar ou na casa de alguém roubar alguma coisa é um pecado grave, né? Uma mentira que prejudica muito, né? Uma mentira pequena já não é. Então aqui a gente já entende um pouco o pecado leve, né? Então o pecado leve são pequenas ofensas, mas que ela não tem uma gravidade própria. Então, por exemplo, uma mentirinha às vezes que você conta para um amigo, perder o horário, por exemplo, para acordar, fazer um pouco de preguiça, né? Às vezes faltar com a paciência com alguém, mas podem ser, em geral, pecados leves, o que é diferente de, sei lá, matar alguém, por exemplo, né, ou ofender, né, ou falar mal de Deus, ou dos nossos pais também, tá nos mandamentos lá, honrar pai e mãe. Então, por exemplo, se eu vou lá e começo a falar com o meu irmão mal da minha mãe ou do meu pai, isso aí é um pecado que pode ser grave, dependendo do tipo de ofensa que eu estou fazendo. Então é preciso, o cristão, ele precisa ir formando a consciência dele. Eu preciso procurando saber o que é grave, o que não é, perguntando para o padre. Sempre quando a gente tem dúvida, perguntar para alguém que pode ajudar a gente. Pode ser uma pergunta aqui para a catequese do clube, pode ser uma pergunta para um sacerdote aqui no centro, né? Então são pessoas que podem ajudá-los a esclarecer às vezes essa dúvida. Não sei se é pecado ou não, né? Não é algo que a gente... Então formar a consciência é algo importante. E um exemplo, só para a gente fechar essa ideia, então é pensar, por exemplo, num vaso, né? Um vaso de barro ou de cerâmica. O vaso, ele pode tendo algumas rachaduras. Então, às vezes, você dá uma batidinha de leve com o vaso, pode ser que ele dê pequenas rachaduras vão aparecendo, pequenas fissuras vão aparecendo. E o vaso, por outro lado, né, se um vaso cai, ele se quebra, ele se rompe, né, em várias partes. Então, o pecado leve é como se fossem essas pequenas rachadurinhas que vão aparecendo, essas frestinhas. E o pecado grave é essa quebra mesmo do vaso, né? Esse vaso a gente pode pensar, por exemplo, como confiança que Deus tem em nós, né? Então, quando a nossa amizade com Deus, então quando a gente quebra o vaso, a gente quebrou aquele relacionamento de amizade, de amor que nós temos com Deus. Só que a confissão, ela tem um poder de recolar essas partes, né? Reconstruir o vaso. Então a confissão é quando a gente vai lá e pega partezinha por partezinha e vai colando e tem um vaso quase novo, né, de volta. Também a confissão, ela também tira se o vaso não quebrou totalmente, ou seja, se eu não cometi um pecado mortal, mas tem lá as rachadurinhas, que são esses pecados leves, a confissão também ajuda a corrigir isso, né? Porque então é sempre bom, né? A confissão é um sacramento bom, é uma forma também, quando o padre, o sacerdote, né, quando a gente confessa, ele fala, né, que nossos pecados são perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
Então é o próprio Cristo, o próprio Jesus que atua através daquele padre e que nos perdoa. Então, humanamente, nós estamos ouvindo da igreja, do próprio Cristo, que ele nos perdoa. Então, isso humanamente é algo bom. Nós temos a certeza de que nós estamos sendo perdoados se nós confessarmos, né, com sinceridade, com arrependimento, todos os nossos pecados, nossas faltas, os nossos erros. E então é isso. Então o vídeo de hoje foi sobre o sacramento da confissão, que também pode ser chamado de penitência ou reconciliação. Então esse sacramento é algo muito bom, é um sacramento que a gente pode ir sempre, com frequência, ou sempre que precisarmos, sempre quando, puxa, eu vi que eu fiz coisa errada, quero me reconciliar com Deus. Então, de pensar, talvez, se eu conseguisse, se vocês conseguissem se confessar, por exemplo, uma vez por mês, já seria algo muito bom, né? Também, e ele tem essa função, né, além de reparar, né, de perdoar, né, além de Deus perdoar os nossos erros ali na confissão, ele também, né, que é essa limpeza da alma, ele também ajuda, ele também dá força para nós crescermos nas virtudes e sermos pessoas melhores. E, né, filhos de Deus melhores, digamos assim. E também pessoas que vão conseguir ter uma mira melhor, né? Vai nos ajudar a ter uma mira melhor e acertar mais vezes o alvo, errar menos. Então é isso aí. E qualquer dúvida podem mandar para o Rafa, que ele encaminha e a gente responde num próximo vídeo. E é isso aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.